vai tratar do tema curados para servir, que está em Lucas, que a gente leu sobre a cura da sogra de Pedro, né? Que chamaram Jesus foi àquela casa, e ali ela se encontrava enferma, com febre, e Jesus a curou. E logo após ter sido curada, ela passou a servi-los, né? Elas estavam na casa dela, ela foi e serviu ali a Jesus e aos seus discípulos e quem estava na casa. E uma reflexão sobre o que é o milagre, irmãos, né? Eu coloquei aqui durante essa tarde. Ele é um acontecimento extraordinário, no qual não aconteceria em situações normais, muitas vezes contrariando paradigmas e a própria ciência. É mais um favor de Deus, uma ação sobrenatural vinda dele. Quem já viveu um milagre, irmãos? Quem já teve uma cura, um milagre na vida, um livramento que você fala foi milagre? Poucas pessoas, irmãos? Então a pessoa está tímida aí, né? E muitas vezes, né, muitos de nós foram até desenganados, né? Ou doenças muito graves, que muitas vezes a ciência não apostava em você, né? Eles tratam até o final porque é uma obrigação médica isso, mas tem pacientes que eles não gostam nem de gastar medicamento porque talvez na visão esse não tem mais jeito, né? Porém, Jesus livra-nos da morte, livra-nos da enfermidade, dos problemas. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E o interessante é que depois de um milagre, irmãos, nós não somos mais os mesmos. Pelo menos essa é a experiência que eu tive. Eu sei que a minha esposa teve uma experiência assim também. Nós tivemos uma experiência de cura com a minha filha, nós tivemos uma experiência de cura com o meu pai, uma experiência de cura com a minha mãe. Então, a gente teve muitas experiências sobre isso, e o que a gente entende é que sempre tem o sobrenatural de Deus por trás de tudo isso. Assim como foi com aquela mulher, ela estava enferma, Jesus chegou e orou. A gente não sabe o tamanho da enfermidade que ela tinha, mas ela estava com febre. E simplesmente Jesus a curou. E o interessante é que a curou e ela foi logo para os seus afazeres, ela foi fazer alguma coisa, ela não ficou espantada, sem ação, perplexa, parada, não. Ela já se animou como, de que forma eu posso retribuir o que fizeram, o que ele fez por mim? Eu vou servir. Ela fez dessa forma. Milagre só se realiza através da fé do próprio indivíduo ou através da ação de fé de outros que intercedem a Deus por ações divinas. Também tem esse lado do milagre de Deus, que às vezes a pessoa não tem fé, às vezes ela está tão atribulada com o que ela está passando que ela não consegue desenvolver fé. E nós sabemos que ao orarmos uns pelos outros, o Senhor responde também. Então a importância da tua oração por alguém em algum momento de dificuldade. Às vezes a pessoa se encontra sem forças, até para orar, sem forças para ter fé, para mover a fé. Então a união daqueles que amam, né, em Cristo, oram e acontecem milagres também. Os milagres acontecem por inúmeros propósitos. E vamos ver algum deles, né? Sempre tem um propósito numa manifestação de Deus, irmão. Sempre há um propósito quando Deus age na vida de alguém. O primeiro é salvar e livrar, né, a pessoa da saúde ali. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre os propósitos de um milagre. Milagre mostra a grande misericórdia e amor de Deus. Irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não estaríamos mais aqui. Nós passamos por tribulações todos os dias, passamos por momentos, por perigos todos os dias. E nós estamos de pé porque o Senhor permite, com a sua misericórdia, né, e seu grande amor pelas nossas vidas. Porque, irmãos, todos nós somos criaturas do Senhor.
Nós cristãos hoje, como incorporados em Cristo, somos filhos, chamados filhos, mas todos nós em si somos criaturas do Senhor. E quem não gosta daquilo que cria? Todo mundo gosta daquilo que cria, ainda mais quando a criação que foi feita foi perfeita. E nós somos perfeitos diante dos olhos do Senhor. Deus nos fez perfeitos. Nós fomos corrompidos, em algum momento da nossa vida nós fomos corrompidos. E por isso, por lá no início, o ser humano ter pecado, ter errado, nós acabamos nascendo dentro desse ambiente pecaminoso e nos contaminamos muito fácil. O homem natural, ele não consegue se manter íntegro, ele não consegue se manter amigo, ele não consegue de Deus, ele não consegue se manter dentro do padrão que Deus deseja para a criação. Mas nem por isso Deus deixou de amar. Ainda quando Deus decidiu destruir, a gente falou disso há pouco tempo atrás, com o dilúvio, Ele manteve ali uma raiz, Ele manteve ali um homem com sua família, para dar continuidade, deixou um homem íntegro, foi Noé, porque Deus ama aquilo que Ele criou, Deus ama a sua criatura, e Ele zela por nós, irmãos, Ele zela por nós, Ele zela por cada um de nós, a gente pode às vezes olhar quem está no mundo e ver talvez a sorte de quem está no mundo possa ser melhor que a minha. A gente analisa isso errando, porque melhor é nós que estamos com Deus. Imagina os que estão no mundo. A gente falava disso hoje na casa do pastor. Se nós passamos por essas dificuldades, imagina os que estão no mundo, porque nós ainda temos o socorro, temos Deus. E muitas vezes eles não têm, porque falar Deus, todo mundo pode falar, irmão. Falar o nome dEle, clamar por Ele, todos podemos clamar. Mas nós sabemos que o Senhor só atende aqueles que andam segundo a sua palavra, aqueles que buscam agradá-lo, Aí muitos falam, mas da sorte do mundo, então por que morrem crianças? Então por que morre de enfermidade, irmãos? Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. E sempre tem um propósito em tudo. Tem um propósito no milagre, tem um propósito na morte também. Deus sabe, além daquilo que nós imaginamos, Deus vê à frente daquilo que nós pensamos. Eu falava outro dia, às vezes a gente vê um familiar que teve um derrame, teve um problema sério, ou um infarto, alguma coisa muito séria, e nós ficamos ali, o médico já avisou, olha, é muito sério, difícil sobreviver, vai ter sequela, vai mudar toda a vida, E no nosso coração é lógico, irmão, nós somos humanos, queremos eles perto, a gente não quer perder nada, a gente não quer perder ninguém, a gente fica pedindo, Deus conserva, Deus salva, Deus cura, mesmo que tenha todas as sequelas possíveis. Mas Deus sabe o que é melhor. E às vezes Deus atende um pedido nosso, e a situação não fica tão boa, fica ruim, fica vivo, mas numa situação ruim. Talvez para nós, a gente se satisfez, a vontade, eu tenho ainda esse ente querido aqui. Mas e o que ele está passando, o que ele está vivendo? Só Deus sabe. Quando alguma pessoa está viva, está em coma e fica lá por anos, só Deus sabe o que está se passando. A gente não sabe. E às vezes Deus leva porque é um propósito, é melhor para Ele, eu quero Ele comigo, eu quero Ele perto. Eu não sei porque eu entrei nisso, mas amém. Deus, eu tenho certeza de que Deus está tratando isso com a gente. Então, irmãos, nós temos que nos desprender da nossa vontade e aceitar a vontade de Deus. E o milagre ou não milagre, é Deus operando da mesma forma, e há um propósito de Deus, como há nos milagres o propósito de Deus. Eu já falei aqui, da misericórdia, mostrar a grandeza de Deus e exaltar o seu nome, Deus faz isso também, porque não é só cristãos que Deus cura. Às vezes chega uma pessoa aqui que não é da comunidade nossa, vem aqui a primeira vez e está enferma, nós oramos e Deus cura. Para quê? Para que o nome de Deus seja engrandecido, para ser exaltado, porque essa pessoa vai sair e vai falar, olha, eu procurei uma igreja e oraram por mim e Deus me curou. Deus está exaltando o nome dele, Deus está exaltando o seu grande nome, Deus está mostrando o seu grande poder, a grandeza que ele tem. Mostrar o grande poder de Deus sobre todas as coisas
e que não há impossíveis para Ele. Porque se fosse uma exclusividade nossa, milagres, eu acho que não seria justo. E Deus é justiça. Só que não é todos que alcançam. Você precisa ter algum parâmetro de Deus. Você precisa ser um escolhido, você precisa ser um eleito, você precisa agradar a Deus. Eu não vou falar que, olha, só agrada a Deus a todos que estão na igreja. Porque há pessoas no mundo que têm fé, que talvez ainda não encontraram o momento certo de vir para a casa do Senhor. Talvez as tribulações do mundo estão ali, ela conhece a palavra, mas ela está lá vivendo desse jeito. Mas pela permissão de Deus, de uma hora nós entendemos que Deus pode trazer de volta, Deus pode trazer a sua casa, Deus pode trazer a luz, né? Acho que a maior enfermidade que tem, irmão, é a ignorância. Aqueles que são ignorantes, que não querem conhecer Deus. Essa é a maior enfermidade que existe. E não é físico, é espiritual. Porque se você não quer conhecer o Criador, o dono de tudo, o amor, que é Deus, aquilo tudo que Deus pode promover, tudo que Ele tem para realizar em nossas vidas, porque como Ele é um Deus todo-poderoso, Ele quer mostrar a sua grandeza em seres pequenos, às vezes até considerados insignificantes que nós somos, irmãos. Não há o dinheiro, não há nada que possa pagar um milagre. Ninguém chega aqui, olha, eu sei que Deus cura, só que eu estou com uma enfermidade, eu vou pagar aqui tantos milhões. Eu estava vendo ontem ainda. Parece que tem uma criancinha precisando de um medicamento que custa 12 milhões. Quem tem condições disso, irmão? Né? Ela foi sorteada e acabou ganhando o remédio. Mas são coisas que não deviam existir. Não devia existir um medicamento que custasse 12 milhões. Jesus curava de graça, Deus cura de graça. Mas para isso precisamos desenvolver algo, fé. A gente precisa desenvolver a fé no nosso coração. Não há impossíveis para aquele que tem fé. Não há impossíveis para o Deus o qual nós cremos. Não há impossíveis para Ele. Ainda que entendamos que tudo no seu propósito, tudo no seu querer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Outro, para que a sua palavra verdadeira e suas promessas se cumpram na vida dos que creem nele. Milagres. Deus promete milagres. Deus promete cura para aqueles que creem. Então, o propósito de cumprir a sua palavra, Ele falou, Ele vai cumprir a palavra dEle. Ainda que eu estou falando para os irmãos, a base de tudo que acontece com a gente é a fé. É a fé nesse Deus grandioso e poderoso ao qual servimos. Para que nós sejamos instrumentos da ação do seu poder e que o nome dEle seja engrandecido na terra. É aquilo que eu falei. Nós aqui, irmãos, somos repetidores de bênçãos. Nós somos multiplicadores de bênção. Nós recebemos bênção do Senhor, não é para você ficar, guardar para você a sua cura ou a sua bênção, não é. Você, se tiver condições, compartilha, ajuda. Se é uma coisa que foi pessoal, como uma cura, anuncie e fale desse Deus grandioso. Como eu tive a minha cura, e eu estou sempre comentando, eu ainda não fui em algumas igrejas, eu fui em uma ou duas, não fui em todas ainda, porque existe ainda na ciência uma prova de 5 anos de tratamento. Eu já estou perto do 4º ano, 3º ano, 4º ano. Eu não vejo a hora de passar os 5 anos. Para mim afirmar e falar, olha, já fazem 5 anos que eu fui curado. Para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Para que a ciência não tenha o que falar, irmão. Eu sei no meu coração o que o Senhor fez por mim. E não tem como eu ser igual eu era, irmão. Por tudo que eu passei, eu sei que vocês também são assim. Dentro daquilo que vocês necessitam, que é maravilhoso, que é surpreendente que Deus faz na vida da gente. Deus age dessa forma, né? O sobrenatural de Deus. E não há como ser o mesmo depois disso. Às vezes nós nos batizamos, irmãos. Nós temos uma fé, nos batizamos.
E estamos vivendo a nossa vida cristã sem muitas experiências com Deus. Então, às vezes, Deus promove isso. Deus promove um problema, uma dificuldade grande, às vezes é até absurdo. É mais do que a gente pode suportar, ainda que Ele fala que não dará nada além do que possamos suportar. Mas para nós, irmão, analisando, parece muito mais do que eu posso suportar. Mas nós, às vezes, esquecemos que nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos. Deus é com a gente. E Ele suporta tudo por nós. Glória a Deus por isso. Mas nós temos isso, né, de às vezes julgar demais aquilo, mas nós precisamos dessas experiências, porque é isso que nos vai fazer firmes, é isso que nos dá estrutura de cristãos. Porque, irmãos, como a gente vai crer num Deus que cura, se nós nunca fomos curados? Como que nós vamos crer num Deus que liberta, se nós nunca fomos libertos de nada? Nós precisamos vivenciar isso. Eu lembro da passagem que Jesus fala da água, que Ele pedia água, e se você soubesse para quem você está pedindo água, fluiriam rios de água viva do teu interior. Porque, irmãos, ele seria aquele que enche o vaso, e cada um de nós é um vaso. E o vaso tem a sua função, não tem? O vaso serve, e esse vaso enche outros vasos, mas o que tem dentro dele é a mesma coisa. A essência, a água que está dentro, a água que Deus pôs em mim, que me curou, que me libertou, que me salvou, é a mesma água que eu, como vaso, como servo, instrumento dele, tenho que depositar na vida de outras pessoas. Então Deus me encheu, Ele me tornou uma fonte de bênçãos para os outros. Assim como Ele foi para mim, eu multiplico isso. A gente tem que entender esse plano de Deus. Por isso que Ele fala, fluirão rios de água viva. Às vezes a gente lê esse texto e não entende direito. Mas como fluirão rios de água viva de mim? É porque eu serei bênção. Eu serei bênção. Ele fala, sê tu uma bênção. Ele falou para um servo seu, sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, eu sou contigo. Sê forte e corajoso. Vá em frente, irmãos. A gente não pode reter as bênçãos do Senhor, guardar numa caixinha e como um tesouro que... Tudo bem, é um tesouro que não tem preço que pague, mas é um tesouro que ninguém vai roubar de você. É um tesouro abundante que Deus te deu, e que com isso que Deus te deu, você vai abençoar inúmeras pessoas. Você pode abençoar inúmeras pessoas, se você crer dessa forma. Eu creio que quem vier aqui de coração aberto, Deus tem o poder de curar. Eu creio que quando você dobra o teu joelho e você ora por alguém de coração, de verdade no que você está fazendo, pedindo em nome do Senhor, o Senhor age na vida daquela pessoa, ainda que ela não entenda o que está acontecendo. Aí são os propósitos que a gente fala. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Milagres há, libertação há propósitos de Deus nisso tudo. E às vezes nós precisamos abrir a mente para entender. Às vezes, irmãos, um atraso. Aparece alguém, você conversa uma palavra. Você se atrasou para chegar no trabalho, mas se apareceu alguém, você deu uma palavra. Era um propósito. Então, há inúmeros propósitos de Deus na nossa vida, porque hoje nós vivemos para servir. E às vezes nós esquecemos isso. Se eu vivo para servir, eu tenho que estar disponível. E não interessa se eu estou trabalhando, se eu estou dormindo, onde eu estiver, irmão. Eu sou um servo do Senhor. Um servo do Senhor é como um telefone público, irmão. Né? Há necessidade de ligar, você anda, cada esquina tem um. É fácil de achar. Não podemos ser difíceis de achar. Era assim, né? Ficha. Caiu a ficha agora. Era assim, não existe mais. Nem o que tem aí na frente tem mais, né? Já foi. Hoje tem o celular, né? Que é tão útil e tão fútil na vida da gente, sabendo usar ele, se você souber usar com sabedoria e diligência, você faz coisas boas com ele. Não sabendo, você vai fazer um buraco e vai cair dentro e vai ser um prejuízo para a tua vida. Tudo tem que ter a graça de Deus, irmãos, e a misericórdia e a sabedoria para saber mexer, falar
contribuir, mas contudo nós podemos agir e fazer isso. Então, nós temos que engrandecer o nome dele na terra dessa forma, sendo multiplicadores, sendo vasos cheios daquilo que recebemos, né? Então, uma hora você vai ter esse encontro com Deus, com Jesus. Às vezes você aceita Jesus, você tem a sua fé, não, eu preciso ser salvo, quem crê e for batizado será salvo, amém. Há um Deus, a Jesus que Ele deu a vida por mim, amém. Mas você precisa de experiências com Ele. Você precisa viver a verdade com Ele. Senão o que você prega não tem substância, o que você fala não tem substância para as pessoas, irmão. É aquela história, eu sugerir que algo existe para alguém. Né? Olha, existiu dinossauro. Alguém viu? Não. Há os ossos aí, mas alguém viu um vivo? Não. Agora eu falar, há um Deus vivo, há um Deus que me curou. Há um Deus que curou o Marcelo, há um Deus que curou a Cláudia, há um Deus que curou a Camila. Há um Deus que libertou o Cleito, libertou o Eliseu, libertou o André. Há um Deus que sarou a enfermidade de um, de outro. Há um Deus que livrou da morte, há um Deus que livrou de um acidente, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que não deixa faltar nada. Eu não tenho nada, mas há um Deus que não me deixa faltar nada. E é experiências que eu tenho com Deus, e isso precisa ser falado, isso precisa ser multiplicado, para que as pessoas venham entender quem é Deus. Viver quem é Deus. São as nossas experiências que nos fazem o que nós somos, irmãos. E não há cristão que não tenha experiência com Deus, com Jesus. Precisamos buscar isso, para a honra e glória do nome do Senhor. Como devem agir os que recebem tal graça do Senhor, então? Servir de testemunho vivo, adorando com entendimento de que Ele não é Deus pelo que Ele faz, mas Ele é Deus pelo que Ele é. O Criador soberano que tem poder sobre tudo e todos aqueles que Ele criou. Esse é o nosso Deus. E hoje eu adoro Deus, não foi porque Ele me curou, irmão. Eu já adorava Deus. E agora porque Ele me curou, eu quero servi-lo e eu adoro ainda mais. Agora eu adoro com mais fervor, porque eu conheço, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que fala a palavra que é impossível aquele que provou do amor de Deus, provou da graça do Evangelho, irmão, se desviar. É difícil. Se você é verdadeiro, a gente às vezes olha as pessoas que saem da igreja. O pastor estava falando que tem um grupo que tem um pastor que diz que virou ateu. O cara foi um pastor e agora diz que virou ateu. Como pode? Não conheceu Deus verdadeiramente. Se ele conhecesse, ele não tinha largado, irmão. Não tem como, se você conhece Deus plenamente, verdadeiramente, e você se entrega, não tem como você não viver mais com Ele. Faz parte da tua vida agora. Por isso que eu acho que é a chance para muitos que saíram. Porque eles não entenderam, não viveram, não tiveram essa experiência que eu estou falando que nós precisamos ter para nos mantermos firmes. Porque quando você é firme com Deus, não importa, irmão, você pode sair, você pode passar um problema na sua vida, dar um tempo na igreja, se afastar, mas uma coisa, senão que vai perder a fé. Você sabe que, olha, eu estou numa situação que não agrada a Deus, eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, mas eu tenho temor, eu tenho fé no meu coração. E às vezes nós fazemos coisas porque somos, influenciados pelo mundo, e às vezes por eu ser influenciado, agora eu tenho um jeito de ser, e eu não posso mudar isso, senão eu vou me envergonhar. Eu tenho uma forma de agir e eu não posso mudar isso, porque eu não vou me envergonhar. E a gente fica com medo. A gente tem medo de mudanças, tem medo de transformações, porque achamos que vamos perder alguma coisa, e com o Senhor você só vai ganhar. Então, pessoas que vêm aqui são travadas, irmão. Pessoas que vêm aqui e não abrem o coração para o Senhor, precisam, correndo, buscar experiências com Deus.
e que a experiência não seja a pior, irmão. Você não precisa passar por uma enfermidade, não é isso. Você precisa passar fome, não é isso. Mas peça a Deus para ter experiências. Irmãos, eu era jovem aqui na igreja e nós estávamos fazendo eu era líder dos jovens, se não me engano, na época, estávamos fazendo um culto de jovens e eu estava triste porque o evento ia ser maravilhoso, bonito, mas eu ficava pensando, poxa, mas a gente faz os eventos e é uma festa, é uma confusão antes, né? Porque sempre dá problemas, tudo que é muito dificuldade. E quando faz o evento, terminou. Alguns, um ou outro aceita Jesus, é maravilhoso, mas às vezes não aceitam a Jesus. E a gente viu todo aquele trabalho se resumir em uma alegria passageira. Aí eu com Deus falava, Senhor, se o Senhor é o mesmo, o Senhor faz milagres, eu quero ver milagres. Senhor, eu quero ver milagres. Por que a gente não vê mais milagres na igreja? Quando eu era pequeno, a gente ia para São Paulo, via o missionário Manuel de Melo curar. Chegava ali, pessoas na cadeira de roda jogavam muleta, jogavam óculos, tudo jogavam para fora e saíam dali. Eu era pequeno, aquilo me impressionava, porque era uma multidão, né? Eu fui no estádio de futebol, que eu não lembro o nome que foi, e fui também no Grande Templo, acho que umas 2 ou 3 vezes quando eu era pequeno. E eu aqui na igreja falando, Senhor, eu quero ver milagres. E uma irmã veio até aqui à igreja, e ela estava toda torta, estava com um problema sério na coluna, toda torta, mal conseguiu subir no degrau aqui. Se eu não me engano, tinha um pastor de fora que estava pregando, alguém que estava pregando, e eu, com o meu coração, Senhor, faz um milagre agora. Irmãos, e nós estendemos a mão e a mulher se endireitou e ela saiu dando glória a Deus. Na hora. Se eu não me engano, essa mesma mulher estava no hospital, mesma mulher, ela não está na nossa igreja hoje. Tinha uma ferida no pé. O médico falou, nós vamos arrancar seu pé, está gangrenando, nós vamos arrancar o seu pé. Sabe o que ela fez? Fugiu do hospital, veio aqui na igreja, o pastor orou por ela, e ela está com o seu pé até hoje. É o Deus que nós servimos. Há como contestar isso? É o que eu falei, a ciência falou, não tem jeito, se não arrancar vai morrer. Ela veio com fé na igreja, buscou a sua cura e saiu daqui curada. E agora? Há coisas que têm propósitos, irmãos. Às vezes o propósito é me dar uma experiência. Às vezes o propósito é tirar a dor de alguém. Às vezes o propósito é mostrar a grandeza do poder de Deus. Às vezes também Deus pode não fazer nada e a gente está achando que está cheio de fé, porque não sou eu, é Deus e Ele faz a hora que Ele quer. Então tudo tem um propósito. As nossas experiências com Deus, todas elas vão ter. As que Ele responde e as que Ele não responde. O que Ele faz e o que Ele não faz. Só que se nós formos acelerados, não vemos as coisas e deixamos de servir. Há um tempo determinado, não é isso que diz a palavra para nós? Para que todas as coisas aconteçam? Há coisas que foram prometidas há anos, há profecias que foram faladas há anos, e levam 15 anos para se cumprir. E agora? A gente até desiste, a gente até esquece. Aí quando aquilo se realiza, a gente lembra. Não é que eu lembrei agora, um irmão, no ano tal, tinha profetizado isso na minha vida e aconteceu. Às vezes a gente até desmerece o profeta, fala, não foi de Deus, não aconteceu. Por acaso a gente sabe o tempo de Deus nas coisas? Temos que provar os profetas, mas vê como que é o nosso coração para julgar e querer as coisas rápidas. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Isso é experiência para nós também, em nome de Jesus. A sogra de Pedro ficou tão agradecida pela cura que ela recebeu e ofereceu o seu melhor ao Senhor. Jesus o serviu com alegria e disposição, e não só a ele, mas a todos que estavam em sua casa. Irmãos, ela o serviu
com alegria e com disposição. E isso é o estado em que aquele que recebe um milagre, aquele que é curado, a palavra fala curados para servir, tem que se encontrar, irmãos. Se Deus ajuda na minha vida, é gratidão. Não é, você não tem como pagar, né? Não podemos tentar pagar pelo que recebemos. O servindo o tempo todo, anunciando as boas novas do seu reino, aí sim, né? Nós podemos servir o tempo todo, é o que eu falei. O servo, ele não tem hora para ser usado, tem? Quem está numa casa, né? Hoje a gente raramente vê isso, só bacana que tem servos, né? E já nem são mais servos, né? Antes eram escravos, eram servos, hoje são funcionários, né? Quem é funcionário e serve na casa de alguém é assim, tem o teu horário. É 8 horas, você tem que estar de prontidão. Você sabe a hora que você vai ser chamado para fazer alguma coisa? Não sabe. Que nem um motorista. Eu já fui em casa que a mulher tinha chofé, o camarada fica o dia inteiro de terno, capzinho, o carro limpinho. Enquanto a mulher não precisa, o que ele está fazendo? Analisando o carro, lavando o carro, limpando o carro, tratando do carro, cuidando do carro, vendo o pneu do carro. Opa, vamos ali, bora, estou pronto. É assim. Aconteceu uma emergência, eu estou pronto. Ela me pagou para esse serviço. O Senhor nos chamou para esse serviço. Está sempre prontos, irmão. Né? Às vezes nós somos chamados para fazer uma oração correndo ali. Oh, meu Deus, não me preparei. Como é que... E agora? Temos que estar pronto, vamos lá. Né? Se eu não estou, peço misericórdia, Senhor. Que a sua graça e a sua misericórdia me alcancem. Vamos lá, em nome de Jesus. O que está acontecendo? Não sou eu que faço, quem faz é Deus, e amém, eu vou. Eu ponho a cara e vamos lá. Meu Deus disse que vai curar, se Ele disse, Ele vai curar. Se meu Deus disse que vai tratar, Ele vai tratar. Se meu Deus disse que Ele vai te dar a libertação disso, Ele vai te dar. Você crê? Eu creio. Então, a responsabilidade é tua também agora, não é só minha. Eu sou apenas um instrumento, eu sou um servo dEle. Você precisa ter fé, desenvolver fé para que o milagre aconteça, para que a diferença aconteça na sua vida também, em nome de Jesus. E essa força quem te dá vai ser o Senhor, irmão, não sou eu que te dou. Então anunciamos as boas novas do seu reino, né? Pois Ele não só cura as enfermidades, nos liberta de demônios, além de tudo isso, Ele nos dá a vida eterna. Olha aí. Ainda além de tudo isso que Ele faz, Ele nos dá um prêmio maior que a vida eterna, irmão. Glória a Deus por isso, né? Como servi-lo então? Quando nós aqui vivos, anunciando o seu evangelho de salvação, cura e libertação, anunciando a crença no Deus único, vivo e verdadeiro. É isso que nós temos que fazer. Vivendo e cumprindo a verdade do Evangelho em nossas vidas. Sendo um livro aberto, que através de nossa história de vida seja reconhecido um Deus todo-poderoso, que age com amor e grande misericórdia em nosso favor. É esse o Deus que nós servimos. Um Deus grande de misericórdia, que Ele age por amor, irmão, em nossas vidas. É esse Deus que eu tenho que demonstrar enquanto eu estou vivo. A forma de eu pagar, que não vai ter jeito de eu pagar, não tem como, é servindo a Deus desse jeito, cumprindo a sua palavra, elevando o evangelho, a palavra de cura e libertação e salvação. É o Deus que nós servimos. Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus único. É o Deus que não há outro igual e não haverá outro igual. Ele é o único, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é superior a todas as coisas. E quando em glória? Como assim? E quando nós partimos daqui para melhor e estivermos lá com Deus, como é que vai ser? Vamos servir ainda? Vamos. Quando em glória, o adoraremos com cânticos e louvores, viveremos totalmente para Ele, irmão, cumprindo sua vontade plenamente, livres de todo pecado e interferência maligna, pois o mal já não existirá mais. Não há interferência maligna, não há ninguém soprando na sua mente, não há setas, o inimigo já não existe mais, irmão. Glória a Deus por isso. Já não existirá mais nem dor, nem fome e nem necessidade de nos esforçarmos tanto para fazer a vontade dEle. Hoje não é assim? Tudo que a gente vai fazer para Deus é um esforço, não é? Você se manter íntegro é um esforço que você faz. Você tem que negar muita coisa, muita vontade você tem que deixar. Tem que, como diz a palavra, matar a carne para adorar a Deus. Lá não vai ter mais isso. Esse esforço acabou. Eu não vou fazer força para servir a Deus mais. Eu não vou ter batalhas mais. Eu vou estar servindo a Deus naturalmente. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Não tem necessidade de nos esforçarmos tanto para fazer sua vontade. Mas agora,
a fazendo naturalmente, como novas criaturas verdadeiramente livres, vivendo totalmente para a sua honra e glória, eternamente no paraíso. Amém. Glória a Deus. Por isso não podemos permitir que as ações de Deus terminem em nós, mas precisamos ser multiplicadores de tudo aquilo que recebemos e vivemos em Deus, alcançando almas para o reino deste Deus tão grandioso e eterno. É isso. Isso é curados para servir. E o curados para servir é o que eu te falei também. Curados da ignorância de não conhecer a Deus. Curados do pecado que recebemos quando nascemos, que o pecado é uma doença. O pecado leva à morte. É esse curados que a gente está falando. E o servir é esse servir. O servir não é aqui vir fazer a faxina na igreja, irmão. O servir não é vir no culto quarta e domingo somente. Isso não é servir a Deus. Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente está dando ou está recebendo, irmão? Está recebendo. E quem recebe está servindo? Está recebendo, não está servindo. Então a gente recebe mais do que faz. Se você colocar, né? Se você analisar na balança aí, recebemos muito mais do que fazemos. Então precisamos fazer mais. Precisamos servir melhor, irmão. Né? Nós sabemos que servimos, você serve a Deus com o seu tempo, você serve a Deus com a sua voz, você serve a Deus com a sua mão de obra, você serve a Deus com o suor do teu trabalho. Nós sabemos disso, tudo são formas de servir a Deus, mas você ser testemunha dos milagres do Senhor. Esse é o servir pleno nosso, né? É ser completo no serviço. Eu conheço o Deus que tenho. Eu conheço o Deus que tenho. Eu sei o preço que Ele pagou pela minha e pela tua vida. Você tem valor. Pode parecer que não, mas você tem muito valor. Deus te ama como me ama. Deus não trata a gente com diferença, irmão. Deus ama os filhos, Deus ama a criatura. Igual. Mas como? Igual, irmão. Igual. Você sabe o plano e o propósito dele? Não sei. Nós não sabemos. Por não saber qual é o plano do Senhor, né? É que nem o Cleito é corretor. Chega um monte de cliente nele para ver casa. Ele sabe qual que vai comprar? Ele vai tratar com indiferença alguém? Não deve. Não deve. E nós devemos fazer isso com alguém? Não devemos. Tinha um patrão que ele foi na concessionária, ele estava passeando com a mulher, estava com dinheirinho no bolso, estava com a firma nova, mas ele é simplesão. Bermuda, chinelo, camiseta social, acho que aberta. Passou numa revenda da Ford e foi ver uma Export na época, nova. Chegou lá, não deram a mínima para ele. Circundou o carro e ficou em volta do carro, e ficou. Chegou alguém, por favor, só um minutinho. O cara era no outro que tinha entrado que estava arrumadinho. E ele ficou lá com a mulher, ele falou, ficou meia hora lá. Aí ele, sabe uma coisa? Voltou arrumadão lá. Aí deram uma atenção, ele falou, legal, estou com dinheiro, mas não vou comprar aqui por causa de fulano, ciclano e beltrano. Foi comprar em outro lugar. É os mistérios. Deus age dessa forma com a gente. Por isso não desvalorizamos ninguém. Todos têm seu valor diante de Deus. E não sou eu que vou julgar se você é eleito, não é eleito, é escolhido, não é escolhido. Há chances para todos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer ganhar a todos. Ele morreu por todos, né? Jesus morreu por todos. Agora, cabe a mim buscar esse Deus do qual nós estamos falando. E se eu, por acaso, duvido desse Deus, eu tenho que buscar em referências, né? Eu tenho que ir nos orelhões, onde falam desse Deus. Orelhões não existe mais, mas o meu Deus existe. Glória a Deus, aleluia por isso. Fazer uso daquilo que nós recebemos de graça, irmão. Né? Eu falo, você é um vaso cheio, você é um vaso que é uma fonte, cheio de água da vida. Olha aí. Jesus, ele deu a primeira para nós, né?
E nós hoje temos que abastecer o mundo com essa água, anunciando, levando o Evangelho, servindo ao Senhor com alegria, fazendo a sua vontade. Tudo isso para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Irmãos, que Deus nos abençoe, né?